Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje eu vou trazer mais um caso criminal. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo e desse tipo de informação, já se inscreve para ficar por dentro sempre que sair vídeo novo e também não esquece de deixar o like no final do vídeo se você gostar do conteúdo. Então é isso, eu vou puxar a vinheta e vamos começar o caso de hoje. Ana Paula Campestrini tinha 39 anos na época dos fatos e morava na cidade de Curitiba, no Paraná, junto com sua namorada Luana Oliveira de Melo, uma mulher que tinha conhecido recentemente, logo após o término do seu casamento. A Ana foi descrita pelos familiares como uma pessoa boa e de coração puro, muito guerreira, que sempre batalhou por aquilo que queria, e além disso, ela nunca brigava ou discutia com alguém, ela estava sempre muito alegre, era muito divertida e brincalhona. Nascida em Lontras, uma pequena cidade no interior de Santa Catarina, a Ana cuidava de casa e foi casada por pelo menos 17 anos com um advogado chamado Wagner Oganauskas. Juntos, os dois tiveram 3 filhos, uma menina que à altura do caso tinha 18 anos e 2 meninos de 12 e 10 anos. Apesar de não trabalhar fora, a Ana se dedicava aos filhos e ao relacionamento inteiramente. Ela cuidava da casa, dos filhos e basicamente estava sempre em função da saúde e do bem-estar da família. Além disso, o Wagner ganhava bastante dinheiro como advogado, a família tinha uma vida muito confortável, e então não tinha necessidade da Ana também ter um emprego fora de casa. Em 2018, a Ana acabou confessando para o marido que, na verdade, ela era homossexual. Por esse e outros motivos, ela e o Wagner começaram a ter brigas e discussões constantemente, o que, consequentemente, levou à separação dos dois. A Ana chegou a comentar com algumas pessoas e até mesmo com o próprio Wagner que não tinha mais como continuar o casamento porque ela não amava mais o Wagner daquela maneira. Na verdade, agora ela tinha um sentimento por ele apenas por admiração, por ele ser o pai dos seus filhos e também uma amizade. Após essa decisão, então, da Ana de dar um fim ao relacionamento com o advogado, ela pegou somente algumas roupas e saiu da casa onde moravam, deixando os filhos morando com o pai, já que ele tinha ali um salário bom com o trabalho que exercia, os meninos também estavam já ali bem habituados na casa, eles tinham seus quartos, suas coisas. A Ana não queria modificar tanto assim a vida dos filhos com a separação, afinal de contas, eles já estavam sendo afetados, por tudo isso, então ela decidiu deixar eles ali com o pai, mesmo que momentaneamente, enquanto ela passava por todo esse processo de ir morar em outro lugar. Como de costume, nos casos que nós abordamos aqui no canal, o Wagner acabou não aceitando muito bem a decisão da Ana de encerrar o relacionamento. Na verdade, ele ficava tentando reatar com ela a qualquer custo e ele chegou até mesmo a fazer uma proposta para ela, dizendo para eles manterem o casamento, nem que fosse de fachada, e ela poderia ali, manter os seus encontros com outras mulheres, se fosse isso que ela quisesse, enquanto ainda estava dentro do casamento, escondido das outras pessoas. E o Wagner fez tudo isso, ao que tudo indica, não porque ele amava a Ana e queria ela por perto. Na verdade, como ele tinha um nome ali muito grande, era um advogado conhecido, ele prezava muito pela sua imagem e não queria ser visto como o homem que foi deixado pela esposa por conta, de outra mulher ou porque a sua esposa era homossexual. Então ele fez aí essa proposta para Ana antes dela sair de casa. Ela até continuou lá na casa por alguns dias pensando em tudo isso, mas ela não queria isso, ela queria assumir quem ela realmente era e ter a sua vida ali, livre, longe do Wagner. Então ela decidiu que não iria aceitar essa proposta e acabou saindo de casa. O Wagner ficou muito bravo com tudo isso, ele ali insultou a Ana de todas as maneiras possíveis, tentou até mesmo usar o nome dos filhos para tentar convencer ela a continuar no relacionamento, mas mesmo assim não adiantou. Algumas reportagens tiveram acesso a mensagens trocadas pelo ex-casal em 2018, ainda no início da separação, e nessas mensagens dá pra ver, isso que eu falei do Wagner citando ali os filhos e dizendo, tentando colocar a culpa na Ana por todo esse processo aí difícil que os filhos estavam passando.
Em uma dessas mensagens, é possível ver a revolta do Wagner quando ele diz o seguinte: "A vida vai te cobrar a fatura. Você quer desistir sem nem tentar. E eu repito, você vai desistir dos seus filhos, da felicidade deles, e a vida vai te cobrar a fatura. Esse negócio acabou com o ano de treinamento da nossa filha. Ela está sem cabeça, está comendo como uma porca por ansiedade. Já passou de 52 quilos. Espero que você esteja contente por ficar olhando para o seu umbigo. Você não pensou em mais ninguém, nem nos seus filhos." Além de se referir frequentemente aos filhos nessas mensagens agressivas direcionadas a Ana, o Wagner também se referia à sua ex-mulher, usando termos como bruxa, egoísta e insensível. Ao contrário de tudo isso, a Ana Paula mantinha um tom neutro e pacífico com relação ao Wagner, e em uma mensagem direcionada a ele, ela até chegou a afirmar: "Wagner, não sinto mais amor por você como marido. Isso também é difícil para mim, acredite, não é tão fácil como parece." Mesmo com a Ana tentando sempre manter esse relacionamento saudável com o Wagner e tentando fazer com que ele entendesse que não dava para continuar naquele relacionamento, ele ainda não aceitava essa decisão da Ana e começou ali a tentar infernizar a vida dela de todas as maneiras possíveis. Ele começou ali a disputar os bens na justiça, sem querer entregar absolutamente nada para Ana. Além disso, também, como eu disse, ela não trabalhava, então foi estipulado que ele deveria pagar uma pensão para ela até ela conseguir se estabelecer, e ele lutou até conseguir diminuir a pensão no máximo possível. Ele ganhava realmente muito dinheiro, eles tinham uma vida muito luxuosa, mas ele conseguiu ali, a artimanha de pagar apenas R$ 1.200 de pensão para Ana Paula. Além disso também, depois que ela saiu de casa, ele começou a dificultar o acesso dela aos filhos. Então, sempre ali que dava a data que seria para ela passar um dia com os filhos, ele levava os filhos para algum outro lugar, dificultava o acesso da Ana a eles, e cada dia mais ela foi ali se afastando dos filhos e não conseguia vê-los de jeito nenhum. A distância dos filhos, a descoberta da própria sexualidade, a separação, as ameaças e desentendimentos com o ex-marido, tudo isso fez com que a Ana passasse por momentos muito difíceis nessa época e de muita angústia. Além disso, ela também estava sozinha e não tinha ninguém ali junto com ela para apoiá-la naqueles momentos. Mas em 2019, felizmente, tudo isso mudou quando a Ana conheceu a sua namorada Luana Oliveira de Mello, uma mulher, que além de ser sua namorada, também se tornou sua grande amiga. As duas se apaixonaram logo de cara e decidiram ir morar juntas. Com um pouco mais de 2 anos morando juntas, as duas estavam então muito felizes, trabalhando. A Ana tinha começado ali a trabalhar como motorista de aplicativo e as duas estavam conseguindo ali conquistar as suas coisas e estavam completamente realizadas. Infelizmente, toda essa felicidade da Ana ainda incomodava muito uma pessoa, o seu ex-marido Wagner, que acabou dando um jeito de colocar fim a toda essa felicidade. No dia 22 de junho de 2021, a Ana foi convidada a ir ao clube que seus filhos participavam de esportes para receber a carteirinha de associada, algo que após a separação com o ex-marido, ela sempre quis, mas era impossibilitada pelo Wagner, que atuava como presidente desse clube. Todos os pais, mães e pessoas próximas a alunos do clube tinham direito normalmente a fazer essa carteirinha para acompanhar ali as aulas, dessas pessoas, mas a Ana era a única que era proibida de fazer sua carteirinha e entrar no clube, justamente, porque o Wagner era o presidente, ele tinha esse poder de barrar ela se ele quisesse, e ele ficava ali, dificultando o acesso dela aos filhos. Então, muitas vezes, na tentativa de ver os filhos, mesmo que fosse de longe, a Ana ia até o clube e ficava ali observando os filhos pelo lado de fora, porque tinha ali algumas grades, então ela conseguia ver, e ela ficava ali dando tchau, falando um pouquinho com eles e vendo eles, mesmo que fosse de longe. Nesse dia, então, a secretária do clube ligou para a Ana dizendo que finalmente ela iria conseguir, a sua carteirinha, que era para ela ir lá por volta de 8 horas da manhã para fazer ali essa carteirinha e tudo mais. E a Ana ficou extremamente feliz, isso era uma coisa que ela queria muito desde a sua separação com o Wagner. Então ela pegou seu carro por volta de 8 horas e foi até lá.
O trajeto do seu apartamento até o clube era em cerca ali de 10 quilômetros. A Luana, namorada da Ana, relatou em reportagens posteriormente que chegou a receber mensagens da Ana dizendo que estava muito feliz porque tinha conseguido essa carteirinha do Clube dos Filhos e também, estava um pouco receosa, é claro, porque repentinamente, o Wagner sempre negou essa carteirinha e do nada ele simplesmente tinha decidido que ela podia ir lá fazer essa carteirinha, então ela estava receosa, mas mesmo assim ela iria até o lugar. Ela mandou foto da carteirinha toda feliz, empolgada e animada, um pouco receosa ainda, com medo que fosse mais algum tipo de artimanha para poder talvez constrangê-la no clube, na frente das pessoas e dos filhos, mas a gente pensava que poderia ser nessa base, nunca que poderia ser uma artimanha muito pior do que a gente esperava, afirmou a Luana. Na volta então para o apartamento, depois de pegar a carteirinha extremamente feliz, a Ana percebeu que estava sendo seguida por uma moto vermelha. Assustada, ela tentou acelerar o carro com o objetivo de despistar aquela pessoa que a seguia, mas infelizmente isso não funcionou. Ao chegar na frente do condomínio onde vivia, a Ana foi surpreendida pelo homem que a seguia. O rapaz parou rapidamente a moto do lado da porta do motorista ali da Ana e disparou 14 vezes através do vidro do carro contra ela. A Ana, é claro, acabou não resistindo e faleceu imediatamente ali no local mesmo, e testemunhas que ouviram e viram também o momento do crime, afinal de contas era de manhã, por volta ainda de 9 horas da manhã, acabaram chamando a polícia. Após a polícia ouvir as testemunhas, eles concluíram que o Wagner poderia ser um grande suspeito no caso. Ele foi levado então para prestar depoimento, mas ele negou qualquer participação no crime. Ele estava em casa, no momento que tudo aconteceu, ele tinha ali um álibi e ainda disse, que não tinha nenhum grande problema com a Ana a ponto de querer tirar a vida dela. As investigações se seguiram então e futuramente foram descobertas mensagens suspeitas trocadas entre o Wagner e Marcos Antônio Ramon, seu amigo e colega de trabalho, no clube onde a Ana tinha ido aquele dia. No dia anterior ao crime e no mesmo dia, eles trocaram essas mensagens suspeitas e nas mensagens do dia anterior, o Marcos dizia para o Wagner: confirmada a reunião para terça às 8h30. No dia ali, do crime também, por volta de 11 horas da manhã, depois que tudo já tinha acontecido, esse mesmo homem, o Marcos, enviou outra mensagem para o Wagner dizendo: deu tudo certo, reunião confirmada. Após apurar os fatos, os policiais descobriram que não houve nenhuma reunião naquela manhã ali naquele clube, e então eles passaram a desconfiar que a palavra reunião nessas mensagens seria na verdade um disfarce para a palavra execução, e o Marcos estaria se referindo ao crime contra a Ana. Através de imagens de câmeras de segurança que registraram a moto do criminoso seguindo a Ana e também o momento do crime, os policiais já desconfiavam ali, que o Marcos Antônio seria a pessoa que executou o crime porque ele se encaixava nas características físicas. Testemunhas também confirmaram que nos dias anteriores, o Marcos estava em posse de uma motocicleta vermelha, exatamente do mesmo modelo da usada no crime. Além disso, ele não tinha um álibi para o momento do crime e tinha desligado as câmeras de segurança do clube cerca de uma semana antes. Isso era extremamente estranho porque até uma semana atrás as câmeras estavam funcionando perfeitamente, sem nenhum tipo de problema que pudesse justificar ali que elas fossem desligadas. E uma semana antes, o Marcos pediu ali para que os funcionários desligassem ali todas aquelas câmeras e o Wagner tinha conhecimento que o Marcos tinha passado essa ordem. Afinal de contas, o Wagner era o presidente do clube, enquanto o Marcos era o diretor, e todas essas decisões desse tipo passavam pelo presidente, é claro, pelo Wagner, e ele aprovou de fato a decisão do Marcos de desativar essas câmeras. A polícia também descobriu que foi o Marcos quem deu a ordem para que aqueles outros funcionários ligassem para Ana Paula, convidando ela para ir até o clube aquela manhã fazer a sua carteirinha. E também eles encontraram ali no celular do Marcos conversas que provavam que ele tinha comprado cerca de um mês antes aquela moto, uma moto muito semelhante à moto que foi usada no crime.
Até esse momento, essa moto ainda não tinha sido encontrada, assim como a arma do crime. Ao ser levado para interrogatório, o Marcos também negou qualquer envolvimento no caso, assim como o Wagner, mas a polícia então fez uma checagem ali no celular dele, onde eles encontraram essas coisas que eu citei antes, né? E também perceberam que tinham várias mensagens entre ele e o Wagner que ele tinha apagado. Uma das provas mais importantes em todo o caso foi a descoberta de transações bancárias que o Wagner teria feito para uma prima do Marcos no valor de R$38 mil. Para a polícia, esse seria o pagamento que o Wagner fez ao Marcos para que ele executasse a Ana Paula. Além do dinheiro, também faria parte do pagamento um apartamento de R$200 mil que o Wagner estaria comprando para o Marcos e o próprio cargo dele como diretor no clube. As desconfianças sobre o cargo surgiram porque o Marcos começou a trabalhar no clube apenas 6 meses atrás em um cargo mais baixo no setor administrativo e em um tempo super curto ele subiu de cargo em cargo até chegar à posição de diretor. Sobre as motivações, então, para o Wagner querer eliminar a Ana Paula, teria, aqueles fatos de ele não aceitar o fim do relacionamento, não aceitar o novo relacionamento dela, principalmente sendo com uma outra mulher, e também as disputas judiciais, tanto pela guarda dos filhos quanto pelas divisões de bens, porque foi descoberto que naquele mês, do crime, tinham saído ali algumas decisões na justiça sobre as divisões de bens que eram desfavoráveis ao Wagner, então isso poderia ali, ter contribuído para o desejo dele de colocar um fim à vida da ex-esposa. Os réus envolvidos no caso, então, foram a julgamento no Tribunal do Júri de Curitiba em 24 de fevereiro de 2023 e, na ocasião, o Wagner continuou alegando inocência, enquanto o Marcos finalmente confessou o crime, mas apresentou uma versão completamente diferente que inocentava o Wagner. Segundo o Marcos, ele teria planejado e executado todo o crime na intenção de incriminar o Wagner para conseguir o cargo dele como presidente no clube de esportes. Eu achei que era uma forma de conseguir dinheiro afastando o Wagner da função de presidente. Eu era o segundo dentro do clube e pensei em uma forma de tirar o Wagner do caminho. Busquei o que ele poderia ter de podre, vi que ele tinha uma briga com a ex-esposa dele e, logicamente, ele ia ser o culpado, afirmou o Marcos durante sua confissão. O Marcos ainda afirmou que o valor de R$38 mil que ele recebeu do Wagner correspondia ao pagamento de uma comissão por conta de um contrato que ele tinha fechado em nome do clube. Vale mencionar que o Marcos já tinha outras passagens pela polícia. Em 2013, ele foi condenado a 3 anos de prisão por tráfico de drogas, mas aparentemente ele continuou em liberdade porque no ano seguinte, em 2014, quando era professor de uma faculdade, ele foi acusado por uma aluna de assédio sexual. Ele teria tentado dar um beijo na jovem, dizendo que era uma forma de ela garantir a aprovação na matéria. Em 2018, ele também foi acusado de violência doméstica pela sua companheira. Ela contou que foi agredida e ameaçada pelo Wagner, que disse que tiraria sua vida e ainda não ficaria preso por isso, e no fim ainda iria ficar com a guarda da filha dela. No momento da confissão do Marcos, então, ali no tribunal, o Wagner passou mal e precisou receber atendimento médico, sendo retirado do plenário. Mesmo assim, o júri não acreditou na inocência do Wagner por conta de todas as outras provas ali, que mostravam aquela comunicação suspeita entre ele e o Marcos e também aquela questão do apartamento, dos R$38 mil, e também do favorecimento ali, nos cargos dentro do clube. Então, os 2 homens acabaram sendo condenados. O Wagner, ex-marido da vítima, recebeu uma pena de 25 anos de prisão por homicídio qualificado por homicídio, motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, enquanto seu comparsa, Marcos Antônio, foi condenado a 28 anos, 10 meses e 15 dias de prisão pelo mesmo crime e também por fraude processual devido à eliminação de mensagens em seu celular. A Luana, namorada da Ana Paula, relatou o seguinte ao sair do julgamento.
A decisão do júri foi unânime. As provas estavam todas claras, a equipe foi impecável e a gente está muito feliz porque a gente conseguiu justiça pela Ana. Agora é comemorar e seguir em frente. Após as diligências, as autoridades enfim desvendaram o paradeiro da motocicleta utilizada no crime. A moto foi descoberta em uma área rural de São José dos Pinhais, completamente desmontada e enterrada. A polícia conseguiu chegar, ao paradeiro dessa moto por conta de uma denúncia anônima de uma pessoa que falou ali, o lugar onde essa moto estava, e depois os policiais até conseguiram descobrir quem foi a pessoa que fez essa ligação anônima, e teria sido a mesma pessoa que enterrou a motocicleta ali, a nome ali, do Marcos. Essa pessoa disse que era uma pessoa bem humilde, que tinha sido ajudada ali em alguns momentos pelo Marcos em questão financeira e também com relação aos seus filhos. Então, quando o Marcos pediu para que essa pessoa se livrasse dessa motocicleta, essa pessoa se sentiu ali até um pouco pressionada, porque o Marcos já tinha ajudado de várias maneiras e a pessoa sentia que devia esse favor a ele, então a pessoa aceitou e escondeu a motocicleta, mas depois, quando a pessoa viu todo o desenrolar do crime, ela não queria, fazer parte de tudo isso, não queria ajudar nesse crime, então acabou ali, confessando tudo e falando o local onde estava a motocicleta. Por conta disso, foi entendido que essa pessoa não foi ali nenhuma cúmplice, não participou de tudo isso. Na verdade, ele só foi coagido ali de alguma maneira, pelo Marcos. Então, essa pessoa não teve o nome divulgado e também não sofreu nenhum tipo de punição. Felizmente, no fim, então, a justiça pela Ana Paula foi alcançada, mas é muito triste pensar que ela acabou perdendo a vida de uma maneira tão violenta simplesmente porque ela lutou para ser livre e levar a sua vida do jeito que ela queria, lutou ali pelos seus direitos, principalmente o seu direito de amar quem ela amava e viver a sua vida feliz ali com a sua namorada, a Luana. Mas de qualquer jeito, o caso da Ana Paula marcou bastante o Brasil e sempre será lembrado. Deixe aqui nos comentários qual a sua opinião sobre esse caso, se você já conhecia e se não, se achou interessante conhecer. Também deixe aqui usando a hashtag sugestão um caso que você acha que seria interessante eu trazer para o canal. Se inscreve se não for inscrito, deixa o like e é isso, até o próximo vídeo.